Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Suelton. A gente está aqui hoje para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje é trabalhando com gráficos. Nós, nas últimas aulas, estamos falando aí sobre as diferentes regionalizações do Brasil e vimos aí que cada uma dessas regiões apresenta algumas características diferentes, né? E por isso a gente regionaliza, por isso a gente separa essas regiões a partir dessas características, a partir de algum critério pré-estabelecido. Na aula anterior, falamos um pouquinho sobre gráficos, né? Que esses gráficos podem ser utilizados para entender essas características. E aí, na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre leitura de gráfico, leitura e interpretação. Bom, primeiro, né, vamos falar um pouquinho sobre o porquê usar gráficos. Qual que é a importância de usar essas ferramentas tão utilizadas aí na geografia, que a gente vê sempre em livros de geografia, sempre em atividades, sempre em questões. Então é importante eu entender por que eu utilizo, qual a função desses gráficos, né? Primeiro, o gráfico é um elemento muito utilizado em mapas que vai proporcionar uma interpretação melhor sobre alguma informação. Então, ele vai proporcionar que a gente consiga, através dessa exposição de dados, ter uma clareza maior sobre aquela informação para, a partir dali, conseguir utilizá-la ao meu favor, né? Interpretar se o gráfico traz uma proporcionalidade, traz alguma característica daquela região, traz alguma informação de mudança em um determinado período histórico. E aí, a partir disso, né, eu consigo fazer essa leitura sobre as características ali para depois me organizar e planejar esse espaço. Então, esses gráficos, né, terão várias utilidades para a gente em nossos estudos. Primeiro, organizar, né? Como que eu vou me organizar a partir de um gráfico? Como que eu vou organizar a minha informação? Normalmente, quando eu recebo uma pesquisa, quando eu trabalho com alguma pesquisa, eu normalmente trabalho com números, né? Então, se eu for pesquisar em Nova Mutum, número de habitantes, o número de habitantes que vivem em tal bairro, os outros que vivem em tal bairro, qual o poder aquisitivo de cada um, né? Qual a fonte de renda de cada um. Então, eu vou tabular tudo isso em números. Quando eu coloco esses números em um formato de gráfico, eu consigo expor melhor esses números, eu consigo mostrar ao leitor a característica desse número e como ele é expressivo dentro de uma realidade. Como, por exemplo, esse desenho que vocês estão vendo aqui, né? Que seria mais ou menos uma tabela, um gráfico, que demonstra poder de compra, mais ou menos assim, né? Então, quem está no topo, né, 3% daquela população tem acesso a um certo nível de poder de compra. Quem está embaixo, né, 30%, ou seja, a maioria ali não tem esse poder de compra. Então, eu consigo ter uma clareza da proporção, da distribuição, de onde se localiza cada número, né? Então, eu consigo perceber que ali os 3% está muito menor do que os 30% lá embaixo. Então, para facilitar a distribuição dessa informação, eu utilizo gráficos. Como vocês podem observar, esse aí é só a título de exemplo. Bom, além de facilitar, eu consigo expor melhor esse gráfico, né? Eu vou conseguir expor essa informação de uma forma didática. Então, mesmo quem não é muito bom em interpretar números, ele vai bater o olho naquele gráfico e ele vai conseguir perceber, nossa, ali realmente há uma proporção maior, há um número mais expressivo, ali realmente naquele período houve uma diferença muito grande. Então, através do gráfico, essa informação ela vai chegar para o leitor de uma forma mais clara.
Então, quando eu estou elaborando um trabalho, uma pesquisa, eu quero passar para alguém, né? Eu elaborei aqui uma pesquisa sobre o meu bairro e a quantidade de pessoas que desejam, nesse bairro, a abertura de um comércio do tipo uma lanchonete, né? E aí eu vou fazer a pesquisa, né? E aí eu vou ver ali. São 70 moradores que desejam que haja uma lanchonete. E são 5 que desejam que não haja uma nova lanchonete. Então, eu vou colocar em um gráfico, né? E normalmente aquele que tem mais vai aparecer em uma coluna maior do que aquele que tem menos. Então, se eu expor isso em um jornal, em uma revista, em um trabalho, eu vou conseguir mostrar para o leitor a diferença entre aqueles que desejam a abertura da lanchonete e aqueles que não querem a abertura da lanchonete. Então, eu consigo expor essa informação com mais clareza, até para quem não consegue compreender muito bem a diferença entre os números. E também vai me facilitar o meu planejamento. Então, se eu tenho agora uma organização daquilo que eu pretendo trabalhar, que eu pretendo pesquisar, eu vou conseguir também me organizar a partir daquilo, né? A partir da pesquisa, eu consigo perceber, poxa, qual área ali necessita de um maior cuidado, necessita de uma maior atenção, para onde eu vou enviar os meus recursos. Eu pretendo investir, vamos usar o exemplo ali da lanchonete, né? Você fez a pesquisa sobre a intenção da população em consumir em uma lanchonete. E aí, o empresário ele vai pegar aquela pesquisa, aquela fonte de dados, ele vai ver o seu gráfico, e aí ele vai ver que dentro daquela localidade há um desejo por uma lanchonete. Então, ele vai investir, né, ele vai planejar naquela área. Se a pesquisa mostrasse outra coisa, se mostrasse que a população, a maioria não deseja que abra uma lanchonete, então ele não vai investir, ele vai abrir a sua lanchonete em outro lugar. Então é muito importante para o planejamento de alguém, para o estudo de alguém, uma boa leitura desses gráficos, uma boa leitura desses dados. Então colabora muito para um planejamento urbano, para um planejamento econômico, para um planejamento de infraestrutura, para um planejamento de pesquisa estudantil. Então, os gráficos eles facilitam tanto para quem está fazendo, para expor, quanto para quem vai se beneficiar depois dessa pesquisa, desse estudo, né? Então, quem vai planejar vai partir da fonte, né, dos dados, vai partir da forma como esses gráficos exporam a informação. Bom, e existem vários tipos de gráficos que trarão informações de maneiras diferentes. Às vezes, uma mesma informação pode ser trabalhada por diferentes gráficos, e aí cada um deles trará um sentido, né, para a pesquisa, para o estudo. A gente vai ver os principais aqui, né, os que são mais utilizados, que é o de colunas, o de barras, o de linhas e o de pizza. Né? Então, esses são os gráficos que a gente mais vai encontrar ao longo dos nossos estudos e dos nossos trabalhos em geografia. Vamos lá para o primeiro, né? O primeiro aqui que é o de colunas. Vamos ver ele aí de pertinho, né? O de colunas ele vai ser distribuído da seguinte maneira, né? Um eixo vertical, esse aí em vermelho. Normalmente ele vai apresentar a escala, ou seja, o número de onde vai chegar os nossos dados. Né? Se for, por exemplo, o número de população, eu posso colocar ali partindo do zero, né? Aí depois eu coloco 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, até o topo, né? Então, eu vou conseguir colocar nesse eixo vertical a escala, a numeração do quanto vai chegar os meus números, os meus estudos, os meus dados. E o eixo horizontal, eu vou ter a variação, ou seja,
nesse eixo horizontal eu posso variar por bairro, por cidade, por região, eu posso variar também por período de tempo. Então eu coloco ali número de população e em 1920 chegou a 50 mil. Número da população em 1950 chegou em tantos mil. Então eu consigo ter a variação no eixo horizontal e no eixo vertical eu tenho a escala, o número que eu pretendo alcançar. Normalmente, a gente vai ter a mesma largura e a mesma distância entre as colunas. E a altura da coluna vai variar de acordo com o meu número que eu obtive ali na pesquisa dentro da minha escala. Então, eu consigo formar as informações, né, organizá-las a partir dessas colunas. Elas vão demonstrar para mim normalmente um número quantitativo, né? Então, se foi 10, 20, 30, 40, vai aparecer para mim em uma determinada altura na coluna. Se esse número vai variar, né, vai variar para mais ou para menos, ele vai aparecer nas diferentes colunas ali dentro do eixo horizontal. Então, normalmente, esse tipo de estudo vai me dar algum dado qualitativo, referente, por exemplo, a número de indústrias dentro de uma cidade, referente a número de escolas, a número de dinheiro investido em tal área. Então, eu consigo ter um dado quantitativo, tá? Um dado numérico durante um período de tempo ou em diferentes localidades, né? A variação ela vai depender daquilo que você está estudando, assim como a variação de escala. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? Um gráfico em coluna de densidade demográfica. Então, a minha referência sempre é o zero, né? O ponto mais abaixo é zero. Ali no meu eixo vertical, eu vou ter aí a escala. Nesse caso, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. E no meu eixo horizontal, eu vou ter a variação. Nesse caso aqui, nós colocamos a variação por tempo, né? De 1940 até 2010. A gente pode observar, através da leitura desse gráfico, que de 1940 até 2010 a população só cresceu, né? A gente pode ver aí nas colunas, normalmente elas mantendo sempre uma estética, né? Com a mesma largura de coluna, com a mesma distância entre as colunas. E aí eu vou ter a informação sendo expressa sempre ali no eixo vertical, que é o número de habitantes. Então, lá em 1940, a população chega a quanto, né? De habitantes por quilômetro quadrado? Em torno aí de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Em 1950, chega a um pouco mais de 5, né? Em 1960, já está lá bem próximo de 10. Então, eu vou ter essa variação de quantidade lá no eixo vertical. E o eixo horizontal, eu vou ter a variação, né, de tempo nos períodos de décadas, né, de 1940, 1950, 60, 70. Então, através dessa informação, né, dessa exposição em gráfico, eu vou conseguir fazer uma leitura da realidade. Então, simplesmente observando a curva da coluna sempre ascendendo, né, eu vou ter a minha interpretação de quê? De que ao longo destes últimos anos a população cresceu. A população aumentou muito de 1940 até 2010. Se esse gráfico apresentasse em algum momento ali uma queda, eu poderia dizer, nesse ano, nessa década, a população reduziu, mas voltou a crescer no ano seguinte ou na década seguinte. Tá? Então, eu consigo fazer essa leitura a partir de um gráfico de coluna. Um exemplo para a gente recente, né, que a gente pode utilizar esse gráfico, é o gráfico que mostra o número de mortes no Brasil
pela Covid por mês, né? Então, partimos aí do período de março de 2020 até o período de março de 2021. Olhe para vocês verem o quanto a gente tem essa mudança, né, no que os especialistas chamam de primeira onda e segunda onda. Eu posso observar que em março de 2020, eu tinha ali um número de mortes na casa de 200, né, de 200 mortos. Já no mês de julho e junho, que é onde a gente tem o pico, né, a gente vai ter em média de 30 mil mortos, 30 mil, 28 mil nesse período. Então, temos o primeiro pico, né, que aí vai atingir o número mais alto de mortos por dia, e depois esse número começa a cair. E aí, já em 2021, né, a gente começa a entrar na segunda onda, que é a mais perigosa. Então, aí já vamos aí para dezembro com 21 mil, janeiro com 29 mil, e agora, em março, a gente chega a 66.800 mortos por mês, né? 66 mil mortos por mês. É um número muito alto, né? E a gente pode observar, através desse dado, que, né, a periodicidade da curva, né, o topo chegando ali em julho, junho de 2020, e agora, já em março de 2021, a gente já está alcançando números muito mais elevados do que durante todo o ano passado, né? E isso se torna preocupante. A gente nem sabe ainda se esse mês de março é o pico. Podemos, infelizmente, chegar aí ao mês de abril com um número muito maior do que 66 mil. Então, esse estudo, ele nos mostra, então, o quanto foi crescendo o número de mortos, né? A gente pode também, através do estudo, perceber que a curva, ela demora um tempo. Então, significa, se a gente viu ali que ela foi baixando gradualmente, de julho, agosto a setembro, significa que essa de março, a gente ainda vai ter alguns meses para que ela possa abaixar ao ponto de diminuir significativamente o número de mortes por mês. Então, esse é um exemplo de uso de gráfico que está bem presente no nosso dia a dia, que a gente vê frequentemente nos jornais, que a gente vê frequentemente nas mídias aí oficiais que revelam os dados das estatísticas nos hospitais. Então, um gráfico de coluna utilizado aí por nós, né, para fazer um estudo. Já o gráfico de barras, ele é bem semelhante ao gráfico de colunas, só que ele vai trazer para a gente a informação na horizontal. O de colunas, né, normalmente ele vai trazer na vertical ali as colunas. Já aqui nas de barras, a gente vai ter essas informações indo na horizontal. A gente pode observar aqui, né, que o vermelhinho agora é embaixo. A escala é o eixo horizontal agora. E o eixo vertical vai ser o eixo de variação, né? Vai ser a minha variação de estado, de cidade ou de tempo. Então, você vai colocar a sua variação ali no eixo vertical e no horizontal a sua escala, o número que você está utilizando como referência para o seu estudo. Novamente, gente, ó, as barras, elas vão ter tamanhos de acordo com a intensidade em cada variação. Normalmente vão ter a mesma largura e a mesma distância de uma para outra. Isso é uma questão de organização, para que o mapa seja de fácil leitura, para que o gráfico seja de fácil leitura, né? Então, você vai pegar ali, vai ver que há uma simetria, né, entre as distâncias, há uma ordem correta entre essas distâncias e normalmente atingindo um número específico do estudo. Esse número normalmente vai estar ali exemplificado na barra de eixo horizontal. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Um exemplo de gráfico em barra.
Nesse caso aqui, eu tenho uma taxa de mortalidade por gênero e faixa etária. Então, eu tenho em rosa, né, o número de mulheres que morrem em cada faixa etária, o número de homens que morrem em cada faixa etária. E aí, né, esses números eles vão ser demonstrados aí na minha linha horizontal, que vai de 0 até 120, que seria o número de mortes a cada 100 mil habitantes, né? Então seria o máximo aí 120 mil mortos a cada 100 mil habitantes. E a minha variação do eixo vertical, eu vou ter ali a variação de idade e de gênero, né? As mulheres aparecendo aí no gráfico em rosa e os homens aparecendo em azul. Lá em cima eu tenho o título, é muito importante que tenha o título para poder passar essa informação claramente para o leitor. E é importante que tenha a legenda mostrando a cor, o porquê de estar usando duas cores diferentes. Então, no meu eixo horizontal, eu vou ter aí a manifestação desse dado, desse estudo, né? Podemos observar o que com esse mapa, né? Com esse gráfico, perdão. Que em qualquer faixa etária, né, de 0 até 60 anos a mais, predominantemente, né, os homens morrem mais do que as mulheres. Então, há uma mortalidade maior de homens em todas essas faixas etárias do que de mulheres. Isso porque, né, às vezes por exposição a um ambiente mais violento, às vezes por falta de cuidados com a saúde, às vezes por conviver em áreas onde estão mais expostos a alguma violência, né? Então, existem motivos ali que, a partir do estudo, podem ser analisados, né? O porquê, então, que eu tenho um maior número de mortalidade de homens e um menor número de mortalidade de mulheres. Qual o motivo para explicar isso, né? E aí o estudo nosso pode ocorrer em cima deste gráfico. Temos aqui vários outros gráficos, né, que a gente pode utilizar desenhos, símbolos para colocar também. Eu posso exemplificar para vocês aqui o primeiro, aquele de mortalidade, né, que a gente falou. O segundo gráfico, de região metropolitana. Né, eu tenho ali um dado que mostra o número de municípios por região metropolitana. Então, na capital ali eu tenho mais, no Rio de Janeiro um pouco próximo, né? Manaus um pouco menos. Então, eu tenho ali detalhes, né, do número de municípios em cada região metropolitana. Já aqui na de baixo eu tenho a produção de leite em milhões de litros. Então, eu vejo aqui no Brasil, né, eu tenho 33,5 milhões de litros de produção de leite. Desses 33 milhões, né, onde que eu tenho mais? Lá em Minas Gerais, 8,9. Depois, qual que é o segundo? Rio Grande do Sul, 4,5. Então, eu consigo visualizar, através dessa informação, através desse gráfico, qual estado do Brasil produz mais leite, qual produz menos. Então, eu consigo, através dessa informação, ter uma noção de como é essa distribuição produtiva no Brasil. E se eu sou um investidor, né, se eu sou um investidor, por exemplo, do setor de laticínios, que fabrica leite, que fabrica queijo, perdão. Então, qual que seria o melhor lugar para eu estabelecer uma fábrica de queijos? Lá no estado onde há uma maior produção. Ou eu posso fazer uma análise também do valor, do preço, né? Qual o estado que produz, que o leite é mais caro. Então, a partir desse estudo, eu monto o gráfico e a partir dele eu planejo minha ação.
Vamos agora para o de linhas, gráfico de linhas. Esse aqui ele é muito utilizado para a evolução ao longo de tempo, tá, gente? A gente sempre vai utilizar aí gráfico de linhas para demonstrar, por exemplo, variação do valor da moeda em um período de tempo de 10 anos, 20 anos, número da população, se ela cresceu ou diminuiu ao longo de algum tempo. Então, normalmente a gente usa mais esse gráfico para demonstrar variação ao longo de tempo. Vamos ver aqui mais uma vez, né, aquela organização que a gente falou. O eixo vertical vai demonstrar normalmente a escala e o eixo horizontal vai ter geralmente a minha variação de tempo. E aí os pontos, né, vão demonstrar o número e a linha vai conectar os pontos. Tá? Normalmente apresentando sempre aquilo que a gente falou da proporção, né? A proporção entre a distância de cada linha, de cada ponto, dentro do período de tempo. Então vamos aqui para o primeiro exemplo. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução do efetivo de bovinos, ou seja, né, da quantidade de gado, de criação de boi, né, de vacas. Então, esse gráfico ele mostra em milhões de cabeças, e aí cada cor vai representar uma região. Região norte, região nordeste, sudeste, sul, região centro-oeste. Então, o que a gente pode observar aí, né? A região centro-oeste sempre foi a que possuía um número maior de cabeça de gado. E esse número vem crescendo desde 1985 até 2017. Já a região sudeste teve um número aí em torno de 40 milhões, né? E permaneceu estável ao longo da maior parte desse tempo. Já a região norte tinha um número muito baixo, né? Abaixo de 10 milhões, e cresceu bastante nos últimos anos, atingindo a segunda colocação em 2017. Então, a partir desse gráfico, eu consigo perceber a evolução ao longo dessas décadas. Eu vejo, então, que o Nordeste, que era um dos que possuíam um menor número de criação de cabeça de gado, hoje é o segundo maior. O Centro-Oeste, aquele que sempre esteve ali entre os mais altos números, ele cresceu bastante e hoje é disparado o primeiro colocado. A região Sudeste esteve ali no segundo colocado no início da década de 80 e hoje já caiu para terceiro. Então eu consigo ter essa variação ao longo dos anos, né, ao longo do tempo aí. Eu consigo perceber qual região do Brasil cresceu, qual reduziu a sua produtividade, qual estabilizou. E aí, como eu falei, a partir dessa informação eu consigo me planejar, eu consigo me organizar. Se eu sou um criador de gado, qual é a área que oferece mais benefícios para criar? Se eu trabalho em um frigorífico, qual a região onde há maior produtividade para eu poder construir esse frigorífico? Então é importante eu ter acesso a essa informação para planejamento, né, para investimentos. Aqui eu tenho um gráfico em linha que mostra para a gente, dentro dos estudos da população brasileira, como essa população variou ao longo dos últimos anos. Eu saio de uma população que tinha predominantemente a maioria vivendo na zona rural e atualmente a população tem a maioria vivendo na zona urbana. Olha aí, em vermelho eu tenho a população rural e em azul a população urbana. Então eu consigo perceber através desse gráfico em linha que lá por volta da década de 60, né, 1965, 66, por aí, eu tenho a mudança, né? A população deixa de ser a maioria rural e passa a ser a maioria urbana. Atualmente, né, eu tenho essa inversão. A azul, que é a urbana, está bem lá no topo, quase
se aproximando aí dos 90%, enquanto que a população que vive na zona rural foi descendo drasticamente, se aproximando ali dos 20% da população brasileira. Então, eu consigo perceber uma mudança de perfil das características da população brasileira a partir de um gráfico em linhas, tá? E aí, mais uma vez, né, serve para o planejamento urbano, a necessidade das cidades se organizarem para acolher esse número crescente de habitantes. O que provocou isso, né? Por que a população passa a sair muito do campo e ir para a cidade? Se for o desemprego no campo, se for a modernização do campo. Então, eu consigo fazer leituras, interpretações, análises do que essa informação me traz. Então, esse gráfico em linha pode trazer para mim muitas informações, pode trazer para mim um estudo que me possibilita compreender o mundo à minha volta, que possibilita eu entender por que se eu saio da minha cidade, vou para uma zona rural, eu vejo um número tão reduzido de pessoas ali naquela zona rural. E entender também que ao longo do tempo isso foi modificando, que no passado eu veria muito mais gente vivendo na zona rural do que eu estou vendo agora no presente. Uma outra forma de gráfico, né, é o gráfico em pizza, que vai ser esse gráfico, né, em círculo e dividindo por setores, em ângulos. Então, vou ter sempre um formato circular e o ângulo mostrando a proporcionalidade, né, a porcentagem que aquela informação ocupa dentro do espaço. Normalmente, eu uso esse gráfico para representar a proporção de porcentagem de um elemento, né, de um certo dado, de um certo número. A legenda, né, ela sempre vai trazer para a gente essa distribuição, o que está ali em cada cor ou em cada ângulo. Então vamos lá para o exemplo. Né? Aqui a gente tem um exemplo de um gráfico em pizza, ou gráfico de setores também, a gente pode chamar dessa forma também. E aí eu tenho aqui concluintes por área do conhecimento, ou seja, isso aqui seria um gráfico que mostra qual a área aquele grupo de pessoas está se formando. Então, eu posso perceber aí, né? Ciências sociais, negócios e direito. Vai ocupar a maior parte aí, vai ocupar cerca de 44,37%. Já a agricultura e veterinária vai ocupar uma parte pequena, em torno de 2,26%. Então, eu consigo perceber através do gráfico onde, né, cada parte desses estudantes tem se formado. Né, se a maioria está em uma área de ciências sociais, se tem uma parte que está na área de educação, outra que está na área da saúde. Então, eu consigo ter essa distribuição em porcentagem dentro do meu estudo. Aqui a gente tem dois gráficos de pizza, né? Um da distribuição da população brasileira por sexo, ou seja, o número de mulheres e o número de homens, e o outro a distribuição da água no mundo. Então, o primeiro, né, vai mostrar para a gente que a população brasileira ela é relativamente equilibrada, né? O número de mulheres é relativamente próximo ao número de homens, em torno aí de 97 milhões de habitantes. 97 milhões de homens, 93 milhões de mulheres. Então, ao contrário, perdão, gente, 93 milhões de homens e 97 milhões de mulheres. Então, há uma leve vantagem aí, as mulheres ocupando 51% da população brasileira e os homens ocupando em torno de 49% da população brasileira. Já naquele gráfico acima, a gente tem aí o número da distribuição de água no planeta. Então, perceba ali que dentro do planeta, 97% é água salgada e somente 3% é água doce. Desses 3%, 71% é água congelada.
né, nas geleiras do nosso planeta. Depois, depósitos subterrâneos, 18%. 7% lagos e cursos de água, rios. E 4% umidade do ar. Então, eu consigo aqui ver distribuição, né, proporção, porcentagem desse número que eu estou trabalhando. Então, eu consigo trabalhar porcentagem de distribuição de água, porcentagem da população brasileira, como ela se divide. Eu posso também fazer um gráfico aqui de setores, né, de setor da economia, número de trabalhadores no setor industrial, número de trabalhadores no setor agrícola, né, no setor primário, número de pessoas no setor terciário. Então, eu consigo distribuir a população brasileira, eu consigo distribuir a quantidade de recursos, eu consigo ter uma organização por proporção, por área, né, por setores. Então, é um gráfico que a gente utiliza muito também. Bom, gente, a gente conseguiu visualizar, então, né, diferentes formatos de gráfico, a gente utiliza muito ao longo dos nossos estudos, e é importante a gente saber fazer as leituras, saber interpretar o que eles querem dizer, tá? Ao longo das nossas próximas aulas, a gente vai vendo muito isso. Normalmente, a gente utiliza para identificar as características de uma região, se essa região ela é mais industrializada, se ela é mais urbana, se é uma região com a densidade demográfica muito elevada. Então, esses gráficos nos ajudam a compreender essas variações, né, de áreas ou variações de dados, de estatísticas, tá? Bom, é isso. Eu espero que ao longo desse ano e das próximas aulas a gente consiga dominar bem essa ferramenta que é tão importante dentro da geografia. Quem não entendeu alguma coisa sobre algum gráfico, sobre alguma metodologia de análise, sobre o porquê a gente utiliza esses gráficos, né? Envia sua dúvida lá na caixa de comentários. Envia lá, professor, assisti essa aula e essa parte eu não entendi. Comenta lá e aí a gente vai tirando essas dúvidas lá em videochamada, tá? No mais, muito obrigado por terem assistido a aula e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Então, valeu, gente. Tchau, um abraço, fiquem bem.